caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como e por que os estilos mudaram tanto ao longo da história. No ano 146 a.C., Roma, na época ainda uma república, venceu a última e derradeira guerra contra Cartago. Guerras que se estenderam por quase 120 anos e que resultou em profundas transformações geopolíticas no Mediterrâneo, marcando o fim de Cartago e o nascimento de Roma como a maior potência mediterrânica. Uma vitória que abriu caminho para a expansão romana por toda a orla do Mediterrâneo. A vitória de Roma naquela guerra fez nascer, nos romanos, um sentimento de superioridade perante outros povos. Para os romanos, Roma era o centro civilizacional do mundo, com todos os outros povos se limitando a orbitá-la, levando os romanos a se referirem a tudo que não fosse romano como bárbaro. De todas as grandes potências da época, Roma era a única na qual a padronização das suas forças armadas era um tema central e muito importante. Uma padronização que começava pelos uniformes e armas, passando pela nomenclatura, termos, pesos e medidas, e chegando até mesmo à aparência. Como os romanos se enxergavam como superiores a todos os demais povos, deviam também parecer superiores na aparência. E por isso, enquanto os povos ditos bárbaros se apresentavam com grandes barbas e cabelos esvoaçantes, frequentemente coloridos, os romanos deviam seguir aquilo que chamavam de padrão civilizacional de aparência. Um padrão que obrigava os legionários romanos a se apresentarem sempre de barba feita e cabelos muito bem aparados. Grandes barbas e cabelos longos eram vistos como costumes bárbaros e incompatíveis com os costumes romanos, surgindo ali, na época da República Romana, o primeiro conjunto de regras oficiais ditando a aparência de um soldado. Mas, assim como aconteceu com muitas normas, costumes e até mesmo tecnologias, o hábito dos militares se apresentarem de cabelo curto e sem barba desapareceu com o fim do Império Romano, muito por conta também do fim dos grandes exércitos profissionais, substituídos, na Idade Média, por exércitos de camponeses que eram temporariamente mobilizados apenas quando seu soberano se envolvia em algum conflito. Como muitos nobres medievais na Europa encaravam as suas barbas e grandes bigodes como símbolos de status social, todas as tentativas de se padronizar a aparência dos soldados europeus na época medieval acabou por falhar. Isso só começou efetivamente a mudar na Europa por volta do século XVIII e principalmente no início do século XIX, na época das Guerras Napoleônicas, com Napoleão Bonaparte distribuindo uma longa série de regulamentos, com alguns deles até mesmo obrigando certos militares a usarem bigode ou barba, como era o caso dos granadeiros, vistos como soldados de elite no exército de Napoleão, que tinham de usar grandes bigodes. Os hussardos, além do bigode, também eram incentivados a usar duas grandes tranças na frente de cada orelha, como medida de proteção extra para o pescoço contra golpes de espada, com os engenheiros de combate obrigados a usarem grandes barbas. Com o passar do tempo, essas práticas foram sendo abandonadas, à exceção dos engenheiros de combate da Legião Estrangeira, que devem, na medida do possível, se apresentar sempre com grandes barbas, mas com o cabelo sempre bem curto. Até 1933, os policiais franceses eram obrigados, pelo regulamento, a se apresentarem com bigode. E apesar da regra já ter sido abolida, ainda é comum policiais franceses seguirem essa velha tradição, que pode incluir também a barba. E por falar em cabelo, quero aproveitar o tema do vídeo para deixar aqui uma dica muito importante. A calvície é um problema que atinge muitos homens e que pode afetar muitos aspectos da vida, como a autoestima. Mas é um problema que, quando detectado precocemente, pode ser tratado de forma descomplicada e segura.
A Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica, tratamentos totalmente personalizados, e você pode adquiri-los sem ter de perder tempo em consultórios, com todo o processo sendo feito por via online, através de perguntas que são analisadas por médicos que irão te prescrever o melhor tratamento para a sua situação específica. Se você está notando que o seu cabelo está começando a cair, não perca tempo, acesse a Manual pelo link aqui na descrição e inicie já o seu tratamento. E não se esqueça que quanto mais cedo você começar o tratamento, melhores serão os resultados, que costumam aparecer a partir do 4º mês, conforme a prescrição médica. O acompanhamento clínico da Manual é ilimitado, garantindo a segurança de todo o tratamento. E comprando agora, você aproveita a Hair Friday com um super desconto de 40% com o cupom Mundo Militar e de brinde uma necessaire, uma promoção válida só para novembro. As entregas são discretas e o frete é gratuito para todo o Brasil. É uma promoção por tempo limitado, por isso corra, clica no link aqui na descrição, aproveite o cupom de desconto e enfrente a calvície com a Manual. Voltando agora ao vídeo, nas Forças Armadas do Império Britânico, que até o início do século XX era o maior e mais poderoso do mundo, como envolvia militares de várias partes do mundo, alguns deles com costumes muito próprios, como era o caso dos povos indianos. As regras de aparência eram específicas para a origem de cada combatente, mas para os cidadãos britânicos, o uso de barbas só era, e ainda é, mais tolerado na Royal Navy. Mas no exército britânico é proibido, com a única exceção sendo para o chamado sargento pioneiro. No entanto, um bigode, desde que não muito farfalhudo e que não ultrapasse a linha do lábio superior, é permitido. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinistas viviam em condições terríveis de higiene e, regra geral, não tomavam banho durante as missões, que podiam se estender por longas semanas. Por isso, era hábito cultivarem grandes barbas, que deviam ser imediatamente cortadas tão logo retornavam à base. Nos Estados Unidos, as regras realmente estritas de apresentação só começaram a ser implementadas na Primeira Guerra Mundial, com os soldados obrigados a se apresentarem sempre barbeados e com cabelo curto, uma medida que foi seguida por outros exércitos por uma questão bastante prática: as máscaras de gás, já que grandes barbas e bigodes podiam dificultar o encaixe da máscara, deixando o soldado exposto a ataques letais de gás. Na Segunda Guerra Mundial, as regras eram as mesmas, mas houve um maior relaxamento, principalmente com os marinheiros e os fuzileiros navais, muito por conta das dificuldades de se manter uma higiene adequada durante missões em ambiente difícil e muito agreste. Atualmente, o Exército, Força Aérea e Fuzileiros Navais dos Estados Unidos proíbem barbas, à exceção de casos de saúde ou estéticos, como para cobrir deformações e cicatrizes. Regras semelhantes à das Forças Armadas brasileiras. O cabelo curto também tem uma função de higiene importante, facilitando o combate contra infestações de piolhos e pulgas, com a questão da ausência de barba e de grandes bigodes sendo também importante no caso do uso das já referidas máscaras de gás.